Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou o tio Roberto e essa é a nossa terceira aula sobre as bem-aventuranças. A partir da aula de hoje, nós vamos nos dividir em duas turminhas. Uma turminha de 3 a 5 anos e uma turminha de 6 a 10. Se você tem de 6 a 10 anos, o seu lugar é aqui e esse vídeo é para você. Na aula passada, a gente viu com a tia Nívia o seguinte, que as bem-aventuranças, elas não são uma lista do que a gente precisa fazer, mas sim uma lista daquilo que nós somos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos apresentar todas essas características que são faladas nas bem-aventuranças. Vamos primeiro fechar os nossos olhos e falar com o Senhor? Vamos fechar o olhinho e orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada criança. Abençoe as suas famílias, abençoe os seus estudos e abençoe essa aula de hoje também. Que os nossos corações possam estar abertos à Tua Palavra todos os dias, que nós possamos ter um coração ensinável. Muito obrigado, meu Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quem lembra qual foi a primeira bem-aventurança, que foi o que vimos na aula passada? E aí? Alguém lembra? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que era ser pobre em espírito mesmo? Lembra que a tia Nívia falou que a gente precisava se esvaziar? Por quê? Como é que a gente vai conseguir encher um copo que já está cheio? Não dá, né? Então a gente precisa esvaziar o nosso copo. Mas esvaziar do quê? Esvaziar de nós mesmos, da nossa vontade, daquilo que a gente acha que é bom e certo, daquilo que a gente quer fazer, para poder encher com o quê? Com aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós temos. Então a gente precisa se esvaziar para que Deus possa nos encher. Vamos então para a nossa bem-aventurança de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Eu vou ler só o versículo 4 e peço que vocês acompanhem a leitura comigo. Mateus 5,4 diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Primeiro a gente viu que bem-aventurados eram os pobres em espírito. Agora a gente vê que bem-aventurados são os que choram. É meio estranho isso, né? Uma pessoa ser bem-aventurada quando ela chora. Mas as bem-aventuranças, elas são como se fossem uma escadinha, um caminho que a gente tem que percorrer. É a nossa aventura, a nossa jornada, como a gente tem visto desde a nossa primeira aula. Então, no início da jornada, para que ela possa começar, a gente precisou o quê? Se esvaziar, não foi? Quando a gente está vazio, sem nada para oferecer, a gente fica como? Triste. Quando alguém faz uma coisa muito boa para a gente e a gente quer retribuir, e a gente não tem com o que retribuir, isso deixa a gente triste, não é mesmo? Você não já quis dar alguma coisa para a mamãe, para o papai que te fazem muito bem e você não tinha o que dar e isso te deixou triste? Ou quando você tem que ir no aniversário de alguém e você não tem um presente para dar para a pessoa, você fica sem graça, você fica triste também. E muitas vezes isso faz com que a gente chore. A palavra que a gente leu, ela diz o seguinte, que aqueles que choram, eles serão consolados. Mas o que é ser consolado? Pensa numa situação, aconteceu alguma coisa ruim, brigaram com você, aí você ficou muito triste e começou a chorar. Aí você olha para o lado e vê a mamãe ou o papai. O que você faz? Você corre na direção da mamãe e do papai, chorando. E o que a mamãe e o papai fazem com você? Eles te abraçam, eles te acolhem, eles te consolam. Então, quando a gente chora, a gente corre para o papai, corre para a mamãe, porque a gente quer o quê?
ser consolado, não é mesmo? E é isso que Deus faz com a gente quando a gente chora, quando a gente está muito triste por conta de alguma coisa que aconteceu, o Senhor nos consola. Agora pensa na seguinte situação, daquelas crianças que não têm o papai e que não têm a mamãe. Quando eles choram, eles não têm quem as console. Todas as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, elas se sentem assim. É como se elas fossem sempre tristes e não tivessem quem as console. Quando elas se percebem vazias e elas não têm o Consolador, elas ficam mais tristes ainda. Quando a gente tem Jesus no coração, mesmo que a mamãe ou o papai ou qualquer pessoa que cuide da gente não esteja perto, a gente tem quem nos console. A gente pode dizer para o Senhor aquilo que está deixando a gente triste, aquilo que está nos fazendo chorar, e Ele vai nos ouvir e Ele vai nos consolar em todo o tempo. É muito comum também a gente associar o choro com fraqueza. Uma pessoa que chora é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não consegue dar conta das coisas. Isso até quando a gente é adulto. Tem muita gente que diz isso pra gente. Então, é estranho, né, quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, quando o mundo nos diz que a gente tem que ser forte, que a gente não pode chorar. Vocês conseguem ver como que o caminho, a jornada que Cristo estabeleceu para a gente é muito diferente do caminho que o mundo nos oferece? Jesus diz que a gente pode chorar e a gente pode ser bem-aventurado com isso, enquanto o mundo diz que a gente só pode ser forte, que não tem quem console. Eles têm que ser fortes porque não tem consolador para eles. Mas nós podemos nos mostrar fracos. Por quê? Porque Cristo é a nossa força, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece. É muito fácil a gente se identificar com uma história triste, não é mesmo? Histórias tristes fazem parte da vida e várias situações pelas quais a gente vai passar vão nos fazer chorar. E não é diferente nas Crônicas de Nárnia. Em vários livros, em todos na verdade, apresentam situações nas quais os personagens ficaram muito tristes e choraram. E algumas dessas histórias a gente consegue se identificar bastante com elas. Como, por exemplo, Dígore, no Sobrinho do Mago. Ele chorava porque ele teve que se mudar de cidade. Ou então, a gente se identifica com Shasta, no Cavalo e Seu Menino, porque batiam nele e ele chorava por conta disso. Ou então a gente se identifica com Jill, na Cadeira de Prata, que ela chorava porque zombavam dela na escola. Isso deixava ela muito triste. Mas de todas as histórias de Nárnia, existe uma que é a que eu considero a mais triste de todas. E ela tá no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E é essa história que eu vou contar para vocês, um trechinho dela. Diz o seguinte: quando tudo se acalmou, Susana e Lúcia foram para o alto descoberto da colina. Ainda era possível distinguir, apesar das nuvens delicadas que ocultavam a lua, o vulto do leão, que jazia morto nos grilhões. Ambas se ajoelharam na relva molhada, beijaram o rosto frio de Aslan, acariciaram seu bonito pelo, o que ainda restava dele, e choraram amargamente, até que não puderam mais. Olhando uma para a outra, deram-se as mãos, porque se sentiam sozinhas, e choraram de novo. Espero que ninguém esteja lendo esta história alguma vez na vida tenha sido tão infeliz quanto Susana e Lúcia naquela noite. Mas se você sabe o que é isso, se já passou a noite toda acordado e chorou até acabarem as lágrimas, então sabe que, no fim, desce sobre a gente uma grande calma. Chegamos até a ter a sensação de que nada mais nos poderá acontecer. Pelo menos, foi isso que as duas meninas sentiram. Passaram horas naquela calma absoluta e nem notaram que estavam ficando regeladas. Essa história mostra que, apesar do choro,
vem o consolo. Deus nos consola e a gente se sente calmo e sereno, como se tudo voltasse ao normal. E é assim que Deus faz com a gente, é assim que as meninas se sentiram no livro, e é isso que eu quero que vocês guardem da aula de hoje. Que por mais que a gente chore, que a gente vai chorar, Deus nos dá o consolo. Ele nos consola e Ele cuida da gente. Como tarefa da semana, vocês vão continuar a história que vocês escreveram na aula passada, sobre a primeira bem-aventurança. Só que nessa, vocês vão contar a respeito de alguma situação em que vocês ficaram muito tristes, em que vocês choraram e tiveram consolo. Alguém consolou vocês, seja a mamãe, seja o papai, seja a vovó, ou então o próprio Deus. Deus nos consola. Quando alguma coisa ruim aconteceu e depois você se sentiu consolado, acolhido, cuidado pelo Senhor. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.